Olá, meu povo, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez comigo. Vamos estudar nesta aula auxílio acidentário. Eu queria fazer um breve comentáriozinho, que essa aula não vai ser longa, tá, gente? Mas fica aqui comigo, a gente já está no finalzinho. Temos aí apenas mais duas aulas, que é uma aula sobre BPC Loas e uma aula bônus aí para vocês sobre prescrição e decadência em matéria previdenciária. E você estará concluindo todo o curso relacionado a benefícios previdenciários. Eu gostaria aqui de apenas fazer algumas colocações aqui para vocês. Antes de começar esse curso, eu adquiri também um curso, né? Porque as pessoas falam, olha, esse curso estará tudo aqui sobre direito previdenciário, sobre benefícios previdenciários, as mudanças trazidas pela reforma da Previdência. Tem gente já falando aí, olha, você não pode perder a grande oportunidade, o Decreto-Lei 10.410 vai mudar a sua vida, mudou a Previdência, papapá. E, sabe, isso é um pouco sensacionalista demais, sabe? As pessoas querem vender, não estão nem aí. Querem vender, te vender qualquer coisa. E, assim, eu comprei coisas absurdas. Eu cheguei a adquirir um curso onde ele falou, não, olha, vou te ensinar advocacia, papapá, papapá. Eu queria saber se realmente tinha algo ali que eu não conhecia, porque eu conheço toda essa área de redes sociais, eu conheço tudo não, né? A gente conhece um pouco. E existiria alguma ferramenta talvez eu como advogado não estivesse utilizando. E aí a primeira aula do cara é uma live, não, né? Uma reunião do Zoom com funk tocando e tal. Eu falei, meu Deus, assim, o outro de previdência que eu comprei também e paguei caro por aquilo, uma palestra que o cara deu há 1 ano, 2 anos atrás, antes da reforma da Previdência. E o cara vende como a reforma da Previdência, e isso aqui vai mudar a sua vida, tudo que você precisa saber e tudo mais. Então, assim, isso, por um lado, me deixou chateado, porque eu me senti enganado, mas, por outro lado, me motivou falando o seguinte, olha, ninguém aqui entrega. Ninguém aqui entrega o que promete. E no direito previdenciário, gente, principalmente nessa área previdenciária, a gente está lidando ali com direitos mesmo. Quando você, segurado, vai buscar um benefício previdenciário, é seu direito ali. Não adianta você ir lá ficar conversando e citar conceitos para o servidor. Entendeu? Você, concurseiro, não adianta você ficar lá só escrevendo conceitos. Você tem que entender essa alteração legislativa para marcar a opção alternativa correta e passar e se tornar um servidor público. Você, advogado, tem que, quando um cliente chegar no seu escritório, você tem que entender o que ele está falando e verificar em qual legislação ele se adequa. É isso que tem que acontecer. E para você preparar o processo dele, você tem que conhecer a fundamentação legal daquilo. E o que a gente percebeu aqui é que, assim, a legislação previdenciária, ela é totalmente esparsa. E, assim, uma coisa é você ter o Código Penal e aí você ter leis especiais, né? Lei de abuso de autoridade, lei de drogas, lei de prisão temporária, tudo bem. Outra coisa é você ter que ir na 8.213, mas o conceito está desatualizado, aí você volta para a emenda constitucional, e aí a emenda constitucional remete a 8.213, o decreto-lei 3048 também desatualizado, aí é atualizado pelo decreto 10.410, que na verdade é uma atualização da lei 10.846, que foi a mini-reforma da Previdência. Então, assim, entendeu? Às vezes você está lendo, se você pegar, não, vou ler 8.213 do artigo 1º ao último artigo, acho que é 260, 290, você vai, se você seguir pela lei 8.213, você vai estar desatualizado e vai entender questões equivocadas, porque quando você vê lá, por exemplo, quando ele trata, acho que é no artigo 16, lista os benefícios previdenciários, já não são mais aqueles.
A emenda constitucional alterou aquilo ali. Lá ainda tem tempo de contribuição, a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, o estudo dos benefícios previdenciários, ele tem que ser sistemático. E aí eu peço paciência de vocês, eu não tenho como pedir desculpas, porque é só pedir paciência, sabe? Porque eu percebi, eu estava assistindo a lei de Loas, né? Já tá gravado, inclusive. E aí eu falei, nossa, quantos conceitos legais, quantas leis eu citei aqui em pouco tempo. E a gente fez isso com pensão por morte, com auxílio-doença, com todos os benefícios aqui. Você viu que a gente ia para 8.213, aí no decreto 3048, aí voltava para a emenda constitucional, aí voltava para 8.213 e aí colocava outras legislações fora dessa. Então, assim, ia para Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto do Idoso. Então, assim, é um estudo sistematizado. E eu não posso simplesmente ligar a câmera e falar sem dar fundamentação legal nenhuma para vocês. E a outra questão também é o seguinte, imagina, se eu pegar e apenas falar aqui e dar um resuminho aí, todo conceitual, todo direitinho para vocês, não vai criar uma didática. É por isso que desde o início do curso eu falei, olha, me coloca aí do lado, né, metade da sua tela, e na outra metade você vai abrindo a legislação que a gente está falando, e você vai lendo comigo. Para quê? Para a gente adquirir essa intimidade. Talvez você que esteja aqui já no finalzinho do curso, fala, Giovana, eu estou cansado de ouvir tanta lei, é muito pesado, é cansativo, eu não sou operador do direito, eu quero apenas me aposentar. E talvez você comprou apenas para ver como é que ficou o benefício que te interessa, ou a legislação que te interessa. Mas pensa o seguinte, isso aqui é uma questão de familiaridade. E outra coisa, isso aqui é cidadania, gente. Tá? Eu sou cidadão. Eu não sou cidadão não, advogado, cidadão não, engenheiro, cidadão não, desembargador, nada disso. A gente aqui é cidadão, e isso aqui que a gente está fazendo é cidadania, é nos tornando cidadãos, olha, já fica, né, porque quando a gente é criança a gente sempre fala assim, né? Então, nós estamos nos tornando cidadãos qualificados, mais qualificados, e os nossos familiares serão também cidadãos mais qualificados, porque a gente vai passar isso para eles. Então é essa a nossa missão aqui. Eu peço essa paciência de vocês. E assim, Giovanni, foi complicado, então assim, retorna o vídeo, retorna o curso inteiro. Você tem 6 meses aí para assistir esse curso, sabe? E eu tô te dando um conteúdo aqui de pós-graduação. Quem já fez pós-graduação em matéria previdenciária, ou quem já fez outros cursinhos ou outros cursos de matéria previdenciária, pode colocar o seu ponto de vista sobre o que a gente colocou aqui. Ninguém entrega o que a gente entregou. Ah, mas o que você está fazendo aí, Giovanni? Não estou, gente, promovendo nada. Eu só quero ponderar aqui para a gente não olhar e falar, não, desse para lá. Não, aqui você tem tudo. E eu te garanto, nos próximos 3, 4, 5 anos aí, o que tem aqui é o de melhor para você. A gente fará, claro, faremos atualizações, lançaremos esse curso atualizado, mas não tão cedo. E eu me comprometo aqui, nesses próximos 6 meses aí, eu vou atualizar, vou colocar vídeo aqui, se tiver alguma alteração aqui nos próximos meses, eu vou colocar um vídeo aqui explicando essa atualização, onde alterou e tudo mais. Diante da pandemia a gente sabe que não vai alterar nada, mas essa conversa preliminar aqui, eu queria colocar isso para vocês, tá bom? Eu só tenho que agradecer, gente. Eu me sinto muito gratificado, muito honrado de ter a sua presença aqui comigo, viu? Vamos lá, gente, já são 9 minutos aí, né? Já falei demais. Esse vídeo aqui, o auxílio acidentário, ele é bem rapidinho. A gente falou sobre o auxílio acidentário quando falamos em auxílio doença, mas agora eu quero especificar essa questão do auxílio acidentário, tá bom? Vamos lá, gente. Fundamentação constitucional, artigo 201, parágrafo 10, tá? Parágrafo 10º. Esse conceito aqui, ele foi alterado pela reforma da Previdência, então é interessante a gente ler. Abre aí sua Constituição, me coloca de lado aí, artigo 201, parágrafo 10, tá? Olha o que diz. A lei, parágrafo 10 fala lá o artigo 201, tem o caput dele, aí fala, lei complementar
poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. Isso aqui já é um anseio desse governo, né? Eles tentaram jogar a previdência privada como obrigatória e tudo mais. Os caras vão tentar jogar alguma coisa para o regime privado, gente, para o setor privado, porque é muita demanda e o setor privado vai retribuir isso muito bem. Então a intenção é, olha, quando você for contratado, a empresa te obrigar a contratar um seguro privado para esses acidentes não programados. Esse artigo aqui passou, só que essa lei complementar ainda não existe. Tá legal? Então está lá essa mudança trazida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, que foi a reforma da Previdência. Fundamentação constitucional dada. Fundamentação legal, gente. A Lei 8.213 de 91, artigos... É tratado do artigo 19 ao artigo 23. Olha o que diz o artigo 19. Abra aí sua Lei 8.213. Artigo 19. Olha o que ele diz. Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais também, tá? Dos segurados, referidos no inciso 7º do artigo 11 desta lei, 8.213, provocando lesão corporal, perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho. Quem são os segurados beneficiários disso? A gente já vai ver, tá legal? Agora vimos fundamentação constitucional, fundamentação legal, fundamentação regulamentar. Decreto 3048 de 99, atualizadíssimo, foi alterado a regulamentação dentro do Decreto-Lei 3048, foi alterada por esse Decreto 10.410 de 99, ele tem bastante, de 2020, perdão, ele tem bastante alterações ali, perdão. No Decreto 3048 de 99, essa regulamentação de benefício acidentário está a partir do artigo 336. 336 a 346 está lá especificado. Se a gente ler lá o 336, ele já começa assim, ó: para fins estatísticos e epidemiológicos, a empresa deverá comunicar a previdência, o acidente de trabalho e tal. Na verdade, ele trata muito mais dessa comunicação e tudo mais, ele não trata do direito ali, tá? E deixa isso lá para 8.213, inclusive ele fala de que trata o artigo 19, 20 e 21 da 8.213, entendeu? Esse decreto, ele não cria direito, gente, o direito está lá no 8.213, está lá na Emenda Constitucional 103, está na Constituição, não está aqui, entendeu? E tem gente te vendendo, falando que sua vida vai mudar por conta do decreto 10.410, né? Mas vamos lá, então, estamos aí atualizados, decreto 3048 alterado pelo Decreto-Lei 3048, alterado pelo Decreto 10.410, trouxe alterações aqui, modificações no que tange auxílio-doença dentro do regulamento da Previdência Social. Beleza? Conceito, gente. Conceito e características desse benefício. Esse benefício, olha só, os benefícios do regime geral de Previdência Social podem ser benefícios previdenciários e acidentários, que são esses, certo? Estes benefícios acidentários, eles ocorrem quando o empregado sofre acidente decorrente da sua relação de trabalho, sendo considerado, dentre outras, a gente vai ver aqui, mas eu queria colocar essa porque a MP 905, que já está revogada, foi revogada, mas o governo já falou que vai retomar uma nova MP, vai editar uma nova MP sobre isso. Considerado também como acidente de trabalho, acidente in itinere. O que é isso? In itinere. É aquele acidente, casa-trabalho, trabalho-casa. Beleza? Gente, quais são os benefícios acidentários? Tá? Quais são eles, gente? Auxílio-doença acidentário, auxílio-acidente acidentário, aposentadoria por invalidez acidentária, ou então a aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, né? A nova nomenclatura dessa aposentadoria por invalidez,
e pensão por morte. Então, quais são os benefícios que podem ser acidentários? Auxílio-doença, auxílio-doença, acidente, aposentadoria por invalidez permanente, né? Por incapacidade permanente e pensão por morte, certo? Só colocar acidentária ao final, certo? Vou botar aqui, acidentária, certo? São esses. Quem tem direito a esses benefícios? Olha só, eu vou, nesse caso aqui, como a gente está citando, a gente vai citar 8.212. Talvez seja a primeira vez que eu cite a 8.212 aqui. A 8.212, gente, é a lei de custeio, trata do custeio da Previdência. A 8.213 dos benefícios previdenciários. E o Decreto-Lei 3048 é o regulamento. A matéria que a gente estudou aqui nesse curso não trata da 8.212, tá? Que é a lei de custeio, somente da 8.213. Mas, nesse caso aqui, a gente teve que ir lá beber na fonte da 8.212. Tá legal? Quais são os segurados? Quem tem direito? Olha, segurados, empregados e trabalhadores avulsos. Lei 8.212 está lá no artigo 22, inciso 2º, certo? Em segurados, empregados e trabalhadores avulsos. Empregado doméstico, artigo 34 da Lei Complementar 150 de 2015, essa a gente já citou aqui, e o artigo 24, inciso 2º da 8.212, tá legal? E o segurado especial, gente, artigo 25, inciso 2º da 8.213. Então, a gente viu aqui onde estão, olha, no artigo 22, inciso 2º, 24, inciso 2º e 25, inciso 2º, todos da 8.212, tá legal? De quem é a competência para julgar ações acidentárias, tá? Requerendo benefício acidentário? Justiça Estadual, está lá por exceção, exceto acidente de trabalho, está lá no artigo 109, inciso 1º da Constituição. Você vai ler o artigo 109 e você vai tirar por exceção. No finalzinho do inciso ele coloca exceção, ação acidentária, entendeu? Então, se não é da Justiça Federal, foi para a Justiça Estadual, que é a competente de acordo com o artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal. Beleza? Giovanni, tem mais algum lugar? Tem, gente. No STF, você tem a súmula, você tem as súmulas do STF aí. Vamos lá. Súmula 501 do STF e a súmula 15 do STJ. Súmula 501 do STF, súmula 15 do STJ, também cita essa competência da Justiça Estadual em matéria de benefício acidentário. Legal? Estabilidade, a gente citou isso daqui quando a gente tratou de auxílio-doença. A estabilidade, gente, está lá no artigo 118 da 8.213. Dá uma lidinha aí comigo, me coloca de lado aí, vamos lá. Olha só, artigo 118. O segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantia, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente da percepção do auxílio-acidente. Beleza? Tá bem claro, a gente já sabe o que é auxílio-acidente e já sabe o que é auxílio-doença acidentário, que já estamos falando aqui. Independentemente. O interessante aqui, gente, que o empregador no benefício, no auxílio-doença acidentário, ele continua depositando o fundo de garantia, tá? No período que ele ficar. Inclusive, gente, quando se trata de aposentadoria por invalidez, tá? Vamos lá. Prazo para comunicar um acidente, gente. Tem essa comunicação de acidente de trabalho, tem uma nomenclatura que se utiliza, que é o CAT. Assim que ocorre o acidente, a empresa tem que preencher um formulário chamado CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, e enviar isso para o INSS, para verificar essa questão da natureza acidentária e conceder o benefício, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente acidentário e tudo mais. E isso está tipificado, colocado lá no artigo 22 da 8.213. Vamos ler? Olha só, a empresa ou empregador doméstico deverão comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, no caso de morte, de imediato à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo até o limite máximo de salário de contribuição, sucessivamente aumentado nas reincidências aplicadas e cobradas pela Previdência. Certo? Então tá aí artigo 22.
doenças de trabalho e as doenças por equiparação. Isso aqui é sensacional e aí aqui tem uma cachorrada que é importante. Aí vocês vão ver como é importante a gente ter conhecimento. Vocês vão ver, o conhecimento liberta. Vocês vão, me acompanha aqui. Olha só, artigo 20, abre aí, vamos ler juntos. Artigo 20 da 8.213. Considera-se acidente de trabalho, nos termos do artigo anterior, que foi o artigo 19, dando o conceito de acidente de benefício acidentário, as seguintes entidades mórbidas: doença profissional, inciso 2, doença do trabalho. Doença profissional e doença do trabalho. Vamos lá, doença profissional, assim entendida e produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar e determinada atividade, e constante na respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Existe uma relação aí ocupacional, está no inciso, está no anexo 2 do Decreto-Lei 348, você tem ele aí também, tá legal? Doença do trabalho, assim entendida, adquirida ou desencadeada em função das condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante na relação mencionada no inciso 1º, aquele anexo lá que a gente acabou de falar, anexo 2, certo? Não, aí parágrafo 1º do artigo 20, não são consideradas doenças do trabalho. Você está lendo comigo e fazendo as suas anotações. A doença degenerativa, a doença inerente ao grupo etário, a que não produz a incapacidade laborativa e a doença endêmica, adquirida pelo segurado habitante de uma região em que ele se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto com determinado pela natureza do trabalho. Quer ver essa questão do coronavírus? As pessoas que trabalham em frigorífico estão pedindo auxílio doença acidentário dentro dessa situação. Por quê? A exposição ou contato direto com determinado pela natureza do trabalho. Como ali é muito frio e ali o vírus se propaga mais e tudo mais, então em cima disso aí, diante da pandemia e do coronavírus, estão existindo muitos auxílios doenças acidentários, pensão por morte acidentária, por exemplo, um motorista de ônibus que acabou sendo contaminado pelo coronavírus e veio a falecer, entendeu? Então, há uma demanda previdenciária muito grande aí relacionada a essa questão do benefício acidentário, entendeu? Por isso que eu queria colocar isso aqui para vocês, tá legal? Parágrafo 2º do artigo 20. Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista no inciso 1º e 2º deste artigo resultou das condições especiais, que a doença prevista não resultou de condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la para acidentes de trabalho. Por que eu estou colocando isso daqui? Porque o que está acontecendo, gente? Tem o rol lá do anexo 2, que a gente acabou de falar, anexo 2, anexo 3. E aquele rol, mais uma vez, olha o Decreto-Lei 348 aí, ele não é exaustivo, ele é exemplificativo. E aquele rol nem sempre vai trazer todas as possibilidades de situações de doenças relacionadas ao trabalho e podem ser consideradas como doença do trabalho, entendeu? Até porque aquele rol de doenças ocupacionais ali, ele sempre é atualizado, inclusive pela Previdência e pelo Ministério do Trabalho, certo? 21. Doenças que são equiparadas a doenças acidentárias. Olha só, artigo 21. Equiparam-se também, né, ao acidente de trabalho. Equiparam-se também ao acidente de trabalho para efeitos dessa lei. São equiparados ao acidente de trabalho para efeitos dessa lei. Acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho ou produzido por lesão que exige atenção médica para a sua recuperação. Pessoal que trabalha em mineradora,
tem uma doença, né? Teve um cliente meu aqui também que foi constatado isso, a silicose, né? O pulmão ele fica mole por conta da sílica, né? Do pozinho lá da pedreira. Então, é equiparada. E aí tem o seguinte, inciso 2, acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho em consequência de, olha aí, ó, tudo doença acidentária, ato de agressão, sabotagem, terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho, ofensa física intencional, olha, ofensa física intencional, inclusive de terceiro por motivo de disputa relacionada ao trabalho, ato de imprudência, negligência ou imperícia de terceiro ou companheiro de trabalho, ato de pessoa privada no uso da razão, caralho, está com a razão, vai lá e acaba cometendo uma agressão ou alguma coisa, desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos decorrentes de força maior. Inciso 3º, estamos chegando onde eu quero. A doença proveniente da contaminação acidental do empregado no exercício da sua atividade, olha aí, coronavírus. O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local de trabalho, na execução de ordem ou na realização de um serviço sob a autoridade da empresa, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa que para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito à empresa, em viagem a serviço, inclusive para estudo, quando financiada por esta dentro dos seus planos para melhor capacitação de mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive em veículo de propriedade segurado. Viagem também, tá vendo? Viagem a serviço. Agora o D, olha só. No percurso da residência para o local de trabalho, ou deixe para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade segurado. O que aconteceu aqui, gente? Isso aqui é o quê? É o acidente in itinere. Acidente casa-trabalho, trabalho-casa. O que é MP 905? MP da carteira de trabalho verde e amarela. Olha aí, vamos dar trabalho, vamos dar dignidade e tudo mais. Olha só, gente. Que covardia. Abre aí, você tem esse arquivo aí. Abre a MP 915 aí pra gente. Lembrando que essa MP 915, ela foi recentemente, não foi reeditada pelo governo federal, o Poder Executivo não reeditou, mas já disse que vai editar uma nova MP, porque essa ficou tão mal, mas pegou tão mal, que eles vão tentar de novo jogar na surdina. Estão esperando as coisas acalmarem e fazer aquela coisa para todo mundo olhando o coronavírus, vamos passar a boiada, é o que tem. Olha só, nessa MP 905, tá? Lá no artigo 51, abre aí, eu vou te esperar. Artigo 51, lá no finalzinho. Se você não tiver essa paciência, essa disciplina de ler tudo, entender, ir lá na lei, voltar, você não vai conseguir perceber isso. Entendeu? E principalmente você que não atua na área do direito, você não vai mesmo fazer isso. Você não vai fazer isso. E aí é que tá. Olha só, artigo 51. Ficam revogados. Agora você vai lá no inciso 19. X e X. Inciso 19. O que está aí? Os seguintes dispositivos da Lei 8.213 de 91. A linha B. A linha D do inciso 4º do caput do artigo 21. Caramba, olha a dinâmica disso. Vocês conseguiram entender? Ficam revogados. Está revogando. O inciso 21, tem vários incisos, né? Vai colocando lei. Aquilo cansa. Até você chegar no 19, aí lá no 19 tá, os seguintes dispositivos da lei do 8.213. Aí a linha B. A linha D do inciso 4º do caput do artigo 21. Abre aí só 8.213, a gente está nela. Estamos, inclusive, lendo o artigo 21. Equiparam-se também acidentes de trabalho para efeitos desta lei. Vamos ver qual é a linha D do inciso 2. Qual é a linha D, do inciso 4º? Qual é? No percurso, fica revogado então. Não se equipara mais acidentes de trabalho que o acidente de trabalho no percurso da residência para o local de trabalho ou deixe para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive
veículos de propriedade. Ou seja, essa MP 905 está dizendo o seguinte: o acidente casa-trabalho, trabalho-casa, não será mais equiparado ao acidente de trabalho. Entendeu? É isso que essa MP fez. É uma cachorrada, porque é assim, gente, é covardia. E da maneira que fazem, ele é mais covarde ainda. Tá? Essa técnica legislativa é mais covarde, obscura. É obscura, as pessoas não conhecem. E pode procurar no jornal, e poucas pessoas falaram disso. Por quê? Porque está tirando... Pensa o seguinte, gente, a partir do momento que você sai de casa em direção ao trabalho. Tá? E se ocorrer um acidente aqui, é um acidente de trabalho, que você está segurado. Se você está indo para o trabalho, você tem o seguro da Previdência Social para isso, para te resguardar nesse percurso. Porque faz parte para você chegar até o seu trabalho. E a MP 905 estava tirando isso daí. Eu queria que você comentasse qual é o seu ponto de vista com relação a essa técnica legislativa, com relação a essa situação. Eu queria a sua opinião para a gente conversar aqui. Mas vamos terminar, gente. Falei disso, agora vamos lá para o NTEP, Nexo Técnico Epidemiológico. Lá no Decreto-Lei 3048, com essa atualização do Decreto 10.410 de 2020, uau! Ele faz lá umas atualizações com relação a essas questões de doença, atualização e tudo mais. Mas para por aí. Vamos continuar aqui no 8.213, artigo 21A. A perícia médica do INSS considerará... Tá aí comigo, gente? Artigo 21A. Tá? Tem o 21, vai ver o 21A embaixo. 8.213. A perícia médica do INSS considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constar a ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, ou seja, a doença, decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado, doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na classificação internacional de doenças, em conformidade com o que dispuser o regulamento. O que acontece? Tem certas atividades que há doenças que vão acontecer, tipo motorista de ônibus, tipo segurança. Então, funcionários de pedreira. Tem doenças que vão acontecer. E dentro desse nexo técnico epidemiológico, o INSS consegue criar esse nexo até para cobrar mais contribuições previdenciárias dessas empresas. Por quê? Porque elas estão trazendo um encargo maior para o INSS. Então é por isso desse nexo técnico epidemiológico. Carência, não tem carência. Fundamentação legal, a gente não precisa ir lá, a gente cansou de ir lá nesse artigo 26, inciso 2º da Lei 8.213, está lá. Não existe carência para benefício acidentário. Beleza? Valor do benefício, gente, será o valor, ou a fórmula de calcular esse benefício, será a fórmula de cálculo do benefício que está sendo pago. Se é auxílio-doença, vai ser a fórmula auxílio-doença acidentário, a fórmula do auxílio-doença acidentário, que a gente já viu aqui. Pensão por morte, está lá. Acidente, auxílio-acidente, está lá, a gente já viu isso tudo aqui. Certo? DIB, gente, data do início desse benefício. Artigo 23 da 8.213. Considera-se como dia do acidente, no caso da doença profissional do trabalho, a data do início da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia que for realizado o diagnóstico, valendo-se para este efeito o que ocorrer primeiro. Aconteceu acidente dentro do trabalho, o CAT é aquele ali. Entendeu? Data do início do benefício. Vão pagar retroativamente até isso daí. Último ponto, gente, que eu queria trazer para vocês. O Decreto-Lei 3048, atualizado pelo Decreto 10.410. Último pontozinho, fica comigo. Atualiza esse ponto lá no artigo 341, que fala sobre a ação regressiva acidentária. Tá? Você pode ir lendo aí, ele é autoexplicativo. Eu só queria colocar o seguinte: para ação regressiva acidentária, a competência da Justiça Federal. Isso é pacífico aí na jurisprudência. E tem o prazo prescricional de 5 anos. Ou seja, a ação regressiva acidentária é o seguinte: se o INSS pagar esse benefício, mas verificar que, por exemplo, o cara é segurança e o cara tomou um tiro, e naquele posto de trabalho ele deveria estar de colete.
E aquela bala de 38, se tivesse com colete, não teria matado ele, ou não teria aleijado ele. Então, o que o INSS tem a legitimidade aí? De entrar com uma ação regressiva para cobrar a empresa tudo que ela pagou a esse segurado, por conta da sua negligência, imprudência ou imperícia. E aí vai responsabilizar a empresa por conta disso, entendeu? E aí, vamos supor, nesse caso que eu contei, além disso, vamos supor que ele pode entrar com uma ação indenizatória contra a empresa, por negligência, imprudência e imperícia. O segurado, por ter sofrido aquilo ali por conta dessa negligência da empresa e não lhe conceder ali, não lhe dar o material de proteção adequada, entendeu? Material de proteção adequado, perfeito? Olha só o artigo 341 do Decreto-Lei 3048, tá atualizado pelo Decreto 10.410. Por que eu estou querendo fixar esse 10.410? Porque tem um monte de gente falando disso, foi igual pente fino, e vai te encher o saco com isso, achando que isso é o máximo, né? É o supra-sumo. Só que vocês estão vendo aqui que não é nada disso, tá legal? Vou ser verdadeiro com vocês e a gente vai no que importa. Mas vamos lá só o caput, tá? E aí a gente lê rapidinho ali os dois incisos. Olha só. Tá aí comigo? 341 do Decreto-Lei 3048. Lê aí comigo, olha só. O INSS ajuizará ação regressiva contra os responsáveis nas hipóteses de 1. Negligência quando as normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva. Quando? Violência doméstica familiar contra a mulher nos termos da Lei 11.340 de 2006. E aí tem os órgãos de fiscalização e fala do pagamento ali também. Certo, gente? Terminamos aqui, esgotamos aqui benefício acidentário. Acabou. Vamos agora falar sobre o LOAS e depois eu vou colocar para vocês aí mais um bônus. O LOAS já é um bônus porque não é um benefício previdenciário e eu vou colocar mais um bônus que é prescrição e decadência em matéria previdenciária. Terminamos aqui. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua companhia. Está sendo muito prazerosa para mim. Espero que para você também, tá bom? Um grande abraço e até logo, viu? Tchau!